Fala, torcida brasileira, que grande vitória do Brasil, até que enfim, o jogo com a vitória que a gente esperava, né? O Brasil mostrando toda a sua qualidade, o Brasil crescendo aí na competição num momento muito importante, mas na minha opinião, torcedor, o Endrick deveria ter começado esse jogo, viu? Apesar que o Ryan fez uma boa partida, é um jovem bastante promissor, mas o Endrick é muito mais jogador, né? Não perderia as oportunidades ali que o Ryan perdeu, mas é aquilo, torcedor, o que importa é a classificação e agora pensar no nosso próximo adversário. Eu separei aqui um corte da programação, deixa o like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Bora para o programa. Empolgou, hein, Vitor Birner? Agora o povo tá empolgado, hein? A gente aqui, claro, gostou de ver a apresentação da seleção brasileira, muitos pontos pra gente destacar, mas eu acho que seria muito justo começar o Linha de Passe com o Vini Júnior, viu? Porque muitas vezes o Vini Júnior abriu este programa e tantos outros do jornalismo esportivo, sendo motivo de críticas, que não entregava, que estava devendo, que etc, etc. E que fase de grupos fez o Vini Júnior, que é o destaque dessa equipe, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, ao Jufo, boa noite ao Calçade, ao Léo, ao Jean, aos fãs das fãs do esporte. A fase de grupo deles é irretocável, do Vini Júnior é irretocável. O Brasil, com um jogo ruim na estreia, ele fez um bom jogo. O Brasil com um jogo médio. Segundo jogo do Brasil, ele fez um bom jogo. E pra mim, hoje, com o Brasil fazendo um bom jogo, ele de novo foi um dos destaques da seleção. Sim. Porque quando o Brasil faz uma partida como essa, a gente consegue ver alguns outros jogadores, além de algumas evoluções coletivas que a gente vai tratar no Linha. Partidaça do Bruno Guimarães. Partidaça. Tido bem contra o Haiti, né? Não, assim, e o que me chama a atenção, para falar apenas desses dois jogadores, como eles estão mais maduros com a camisa da seleção nessa Copa do Mundo, se a gente for compará-los à Copa do Mundo anterior. São outros jogadores, né? O Bruno conseguiu se salvar ali, até na primeira partida do Brasil, quando o Casemiro foi muito mal, o time todo espaçado, a gente ainda viu alguma coisa dele. Hoje ele funciona na marcação, tudo bem que a Escócia é um time praticamente monotático para atacar, é o lance pela esquerda principalmente, cruzamento, entra o McTominay na área com outro jogador, e é isso. Mas a gente viu em muitos momentos, outro que cresceu no jogo de hoje, não é o jogador de antigamente, o Casemiro, marcando o McTominay, acompanhando ele em vários momentos assim, uma boa partida do Casemiro, quer dizer, péssima na estreia, média na segunda partida. Hoje uma boa partida do Casemiro. É óbvio que não pegou os melhores jogadores para marcar, mas a gente já viu uma seleção brasileira mais compacta, com a marcação na frente funcionando bem melhor do que funcionou nos últimos jogos, com muito mais segurança e principalmente com muito mais leveza. É uma seleção para ser campeão do mundo de jogadores de futebol? Ainda não. Mas nem pronta tá ainda. Não, mas se precisa subir alguns degraus, para quem sabe chegar nisso, ela tá subindo esses degraus. Então, esse é o ponto, né, Jean? Acho que de jogo a jogo a gente esperava ver a seleção subindo um degrauzinho e tal. O Haiti tinha aquele questionamento que era o Haiti. Acho que hoje deu para ver uma evolução dessa seleção. Finalmente a gente viu uma evolução que não transforma ela numa seleção incrível, não foi um baita jogo, mas a gente vê a evolução que a gente tanto queria, né? Tudo bem? Isso, tudo bom, William? É exatamente isso. Eu acho que... E até falava hoje, né, no Futebol no Mundo, no podcast, que o importante para o Brasil era que a gente voltasse a ver alguma evolução. Em momento algum a gente ia ver o Brasil hoje fazendo uma partida que o creditasse, né, que o transformasse num favorito à conquista da Copa do Mundo. Acho que não tinha nada que o Brasil pudesse fazer, mesmo que tivesse dado um espetáculo, que transformaria o Brasil em um dos favoritos a conquistar o título. Mas era importante evoluir. Eu tô até curioso para ouvir o Calçade, porque eu acho que o Calçade tem, né, ele não vê tanta evolução assim. Mas eu vi, eu acho que... spoiler. É pra manter o pessoal pra criar uma ligado. expectativa. Quer contar o final do filme? Mas eu acho que houve uma evolução do primeiro para o segundo, acho que houve uma evolução do segundo para o terceiro jogo, né? Basta lembrar também o que o Haiti conseguiu fazer com a seleção brasileira, e aí também entra um pouco, eu queria até pegar o jogo do Haiti com o Marrocos, que obviamente a gente não viu com nenhuma atenção, mas também, né, pra gente, de repente, ser um pouco mais comedido no momento de fazer avaliações a respeito do que significa a vitória com um empate com o outro, a derrota para o outro, né? Porque Marrocos, de fato, sai daquele jogo com o Brasil, pelo menos para mim, deixando a impressão de que ele ia estraçalhar os outros dois,
de que ele ia estraçalhar a Escócia, estraçalhar o Haiti, e não foi o que se viu. Então a Copa é imprevisível. Não adianta a gente querer se basear no que acontece na fase de grupos para prever o que vai acontecer no mata-mata. O importante é haver uma evolução. E eu acho que houve evolução do primeiro para o segundo jogo, do segundo para o terceiro jogo. Acho que a gente vai falar especificamente de pontos que são pontos importantes, sem falar no fato que você terminar a fase de grupos na primeira colocação permite, né, que se parafraseie uma famosa dirigente do futebol brasileiro e se pergunte, estão mais calmos? Porque a loucura, a insanidade que a gente viu depois daquele jogo contra Marrocos, como se aquela derrota, aquele empate, né? Eu tô até chamando de derrota, como se aquele empate significasse uma eliminação ainda na primeira fase. O trabalho é terrível, eu adoro esse termo, o trabalho é isso, o trabalho é aquilo, depois de um jogo. Não dá, entendeu? O trabalho não tinha como ser maravilhoso, o trabalho não é terrível, é um trabalho cheio de percalços, o tempo todo a seleção perdendo titulares, isso aconteceu em 5 ocasiões nos últimos 2-3 meses, então não é fácil, mas o Brasil está evoluindo. Onde vai chegar, se vai passar pelo Japão ou pela Suécia, acho que a gente vai ter que esperar para ver. É óbvio que são jogos de risco, né, tanto com um como eventualmente com o outro. Mas enfim, eu acho que está dentro das possibilidades do que é possível com essa seleção brasileira e vamos torcer para que o time continue evoluindo como eu acho, pelo menos, evoluiu até aqui. Bertozzi, eu vou deixar o Calçade pro fim. Tá bom. Agora, ainda mais que, né, depois essa pimentinha aí, eu vou deixar o Calçade aqui pro fim. Para tudo. Segura aí que daqui a pouco foi o contraponto do Calçade. Ô Bertozzi, e aí eu volto a falar sobre esse cara aqui, porque é o seguinte, né? O Brasil tem 7 gols nessa fase de grupos, ele tem participação em 6, ele tem 4 gols marcados, ele é vice-artilheiro da Copa do Mundo, tá com o mesmo número de gols do Mbappé, do Haaland, e tá um ali do Messi, né? Que Verdade. Copa tá fazendo o Vini, assumiu a responsa mesmo, hein? Boa noite, William, companheiros, fãs de esporte, nossa equipe espalhada pelo mundo. E podia ter mais um, né? Devia ter mais um. Deveria. Vamos falar disso também. Deveria. Hat-trick, hein? Mas eu fiquei pensando aqui se a gente não cita muito pouco o Vini nessa briga aí das feras, né? O Vini já foi melhor do mundo, né? Às vezes a gente esquece de olhar pra dentro também e a gente esquece que a gente tem um grande protagonista do futebol mundial também, né? A gente está muito encantado com a Copa que os craques estão fazendo e o Vini faz parte deles. Sim. Então, assim, o Brasil tem um grande protagonista da Copa do Mundo, ele atende pelo nome de Vinícius Júnior. Então, a gente às vezes fica esperando pela volta do outro grande protagonista, que entrou hoje, o Neymar, mas o grande protagonista desse time é o seu camisa 7, é o Vinícius Júnior, que fez o primeiro gol, fez o segundo gol e está aí sendo o grande nome desse time, como desde o começo se esperava que ele fosse. Né? E acho que desde o começo do trabalho do Ancelotti ele está sendo. Os números dele melhoraram muito, a participação dele melhorou muito. E eu até comentei na rede social no intervalo, assim, cara, antes do intervalo, antes do segundo gol, cada vez mais parece o Real Madrid do Ancelotti. Totalmente. Cada vez mais parece o Real Madrid do Ancelotti, no sentido assim, às vezes você sofre para encontrar uma identidade, como ele mesmo fala, não quero ter identidade, né? Mas é que às vezes você não consegue enxergar uma identidade, um modelo muito claro, né? Ele não faz questão mesmo de ter um modelo muito claro, mas assim, em algum momento o time vai encaixar, a bola vai cair no Vini, e aí quando a bola cair no Vini, vai acontecer alguma coisa mágica. O Brasil que joga no erro do adversário, joga, e tá tudo bem. Vai ser assim. Sim. O Brasil vai jogar para marcar a pressão, marcar alto, roubar a bola e acelerar. Porque os jogadores que o Brasil tem são esses. O Brasil não é uma seleção que vai jogar como a Espanha. Para pegar a bola, rodar de lá para cá, esperar o espaço. Não. O Brasil gera o espaço, chamando o adversário e forçando o erro dele. Vai ser assim, é assim que o time joga e é assim que o time vai continuar jogando. Perfeito. Paulo Ricardo Calçade. Paulo Ricardo Calçade. Não é a sua vez ainda. André Kfouri está com a gente. Quero ouvir André Kfouri. Suspense. Quero ouvir André Kfouri sobre essa apresentação da seleção brasileira. Acendeu uma luz no fim do túnel, André Kfouri. Tudo bem com você? Tudo bem, William? Um abraço a todos vocês aí no Brasil. Eu imaginei que você ia me acionar antes do Calçade para manter o suspense, né? Da opinião do Calçade, sempre com muito peso, muito critério, muito embasamento. Então,
fã de esportes vai ter que esperar um pouquinho mais para ouvir o Calçade. E eu não sei para que lado o Calçade vai, embora eu imagine, mas eu já me coloco ao lado dos companheiros que já falaram. Porque eu também acho que a seleção brasileira hoje deu um passo à frente, talvez mais do que um. O sistema deu um passo à frente num jogo de maior grau de dificuldade e bastante pressão também. Enfrentou um adversário que tem mais possibilidades e mais qualidade, evidentemente, do que o Haiti. Alguns jogadores individualmente deram passos à frente. Eu creio que quem mais evoluiu desde a estreia foram os dois volantes. Eu estou de pleno acordo com o Birner nesse ponto. Talvez o Douglas Santos seja um jogador que também contribuiu individualmente com muitas características e muitas qualidades. Mas os dois volantes que sofreram demais, porque de novo é bom lembrar, o susto que nós tomamos no primeiro tempo contra o Marrocos, eu vou insistir nisso, tem origem no atropelamento que o meio de campo da seleção brasileira sofreu. E aí, Bruno Guimarães e Casemiro devem ter se sentido muito mal pelo que se passou naquela primeira meia hora. E não só eles, mas o time, que tem se demonstrado em campo extremamente caloroso, não só nas comemorações dos gols, não apenas na participação dos jogadores no banco de reservas. A gente tem percebido um ambiente muito positivo e acho que, como é um grupo de seleção que vai se formando ao longo do tempo e o tempo ele não é muito generoso, as experiências elas servem também para ir grudando todo mundo. E a experiência negativa da estreia, eu suspeito que tenha tido um efeito muito positivo no sentido desse grupo se enxergar mesmo como um grupo de irmãos, sem exagero nenhum. Isso é o que se reflete dentro do campo, a gente tem visto isso. Agora, não dá para não falar e muito do Vinícius Júnior. Até por uma questão de justiça. A cobrança que o Vinícius recebe quando joga pela seleção brasileira até hoje é de uma ordem de grandeza. O que ele está fazendo nessa Copa do Mundo é de uma ordem compatível. Dá pra gente dizer que a gente não sabe onde a seleção brasileira estaria agora na Copa do Mundo se não fosse a atuação individual do Vinícius nas 3 partidas já bem descritas pelo Birner ou pelo Léo. Agora eu não vou me lembrar exatamente. E de novo, a Copa nos apresentou até agora o dia dos goleadores, né? Pela coincidência de colocar em campo Messi, Mbappé e Haaland em um intervalo de algumas horas. E até esse momento eu acho que a atuação individual do Vinícius não vinha recebendo um nível compatível de atenção. Eu não acho que tem que se comparar jogador e, por favor, não é isso que eu estou fazendo, nem tentando. Mas o nível de atenção ao Vinícius precisa ser maior. Pelo número de gols que ele tem e pelo que ele tem feito pela seleção brasileira no momento de extrema dificuldade e reconstrução de um time em plena fase de grupos da Copa do Mundo. Hoje ele também deu mais um passo adiante, mantendo o nível decisivo que ele apresenta desde que a Copa começou. Vale até essa conversa daqui a pouquinho. São 2 horas, né, de linha de passe aqui na ESPN, no Disney Plus, no YouTube, no TikTok. Vale essa conversa, até colocando os outros também no papo, né? Porque claro, você foi muito bem na... o Vini Júnior foi o melhor do mundo outro dia, né? Sim. E eu acho que e o nível de cobrança dele na seleção brasileira é altíssimo e também não acho que é injusto, não, pelo que a gente esperava. Por isso que até abriu o programa hoje, falando, temos que falar, né? Primeira coisa, o Vini Júnior, porque acho que o André tá perfeito. É o nível de grandeza ali, compatível. Tanto quando você é cobrado, quanto você tem que ser exaltado. Chegou o momento, hein, Fã de Esportes? Muita gente aqui já no chat perguntando, na expectativa, o Jean começou com essa história e aí jogou um holofote enorme para você, Calçade, uma responsabilidade muito grande, mas grande, a sua experiência, a sua casca, você vai saber lidar com isso, né, Calça? Tudo bem? Boa noite. Não tem suspense. O que eu posso dizer é por mais Escócias no caminho do Brasil. Opa, quantas Escócias teremos? Não, se fosse com mais 5, o Brasil é campeão do mundo. O que uma coisa é conviver com o placar. E isso é o que 99% no momento analisa o jogo com o placar. O Brasil tem uma campanha boa, empatou com o Marrocos, que era o time mais forte. Se tivesse encerrado contra o Marrocos, talvez a seleção poderia ter vencido o terceiro jogo também, né? Depois o Brasil saiu bem contra adversários que o Marrocos teve mais problema para jogar. O Brasil fez 7 gols
e tomou São números bem 7-1, legais. hein? Bem legais, são números bem legais. Agora, analisando o rendimento, a evolução do Brasil. Eu acho ainda uma equipe pobre. Por exemplo, a subida de pressão hoje foi um horror. O Mames fez o gol que o Ryan, tudo bem, numa saída de bola, era um tiro de meta ali, que o goleiro resolve sair jogando, e é uma grande mancada. Porque em vários momentos você vê o Vinícius sozinho, chamando o time e tudo desencaixado no meio, totalmente desencaixado. Até porque eu fui anotando esses pontos, né? E eles continuam aqui na minha memória aqui. Só jogou pelo lado esquerdo, então se alguém falar mal do Ryan, a gente tem que entender o contexto. O Ryan foi absolutamente esquecido no jogo, algumas bolas para ele, mas ele tinha aqui o Bruno Guimarães, do outro lado o Paquetá. Paquetá, o Douglas e o Vinícius. O Brasil só jogava aqui, e ainda o Matheus Cunha também via. Lado direito, era uma bola na profundidade, não se jogava pelo lado direito do Brasil, só do lado esquerdo. Então o Brasil conseguiu fazer os gols reagindo aos erros da Escócia, e faz parte do jogo. Uma Escócia que entregou e errou muito, mas não foi uma pressão maravilhosa necessária contra um time bom. Não foi. Você vai jogar contra o Japão ou Holanda neste nível de hoje, a gente vai ter mais problemas. Evoluiu? Podemos entender que sim. Eu, por exemplo, não gostei da atuação no meio de campo, achei ela ruim. Porque é um jogo que só escorre pro lado. Do Casemiro? Não tem jogo por dentro, só tem jogo por fora. Os volantes da Escócia ficavam no Paquetá e no Bruno Guimarães, e o Brasil ali os caras tinham que se afastar da marcação para poder fazer alguma coisa. E aí o Paquetá com o Vinícius tentando, né? Então assim, eu vejo que para continuar a Copa são dois tipos de análise. A minha primeira, os números estão bons. A outra, o Brasil está em uma boa atuação para prosseguir na Copa como favorito? De forma alguma. Isso não existe no time brasileiro ainda. Então, contra a empolgação do placar, eu estou com o pezinho um pouquinho mais no chão. Acho que a nossa trajetória, ela ainda precisa de melhorar muita coisa. Muita coisa. Para o placar 3-0, tal, legal, mas como seleção para ganhar uma Copa, a gente realmente não tem ainda nenhum vestígio. Mas você não viu o Brasil subir uma escadinha de um jogo para outro? Para você, o Brasil de hoje é o mesmo do primeiro jogo? Não, mas é um adversário diferente, né? É o adversário mais frágil. Sim, o que a Escócia... Como é que foi o primeiro gol do Brasil? Falha do zagueiro. Pressão lá do Ryan. O segundo gol? Também, mesma falha do goleiro. Então, por mais Escócias, e o gol impedido também foi falha do... Por mais Escócias do nosso caminho, eu vejo o Brasil reagindo bem, sem uma pressão maravilhosa que deveria ter, e contra um time que falhou demais. Então, assim, eu não me empolgo, embora reconheça os números que são ótimos. Sabe o que eu acho que tem de positivo? É muito o que o Léo falou em relação na comparação com o Real Madrid, que ganhou o Champions com o Ancelotti, sem jogar. É a convicção da maneira de jogar. Porque acho que isso não estava claro, inclusive, no começo, né? No primeiro jogo e tal. Claro que contra um adversário muito diferente, mas se você for olhar, o momento que o Brasil era bem superior à Escócia, que foi o primeiro quarto, infelizmente a gente vai ter que começar a tratar o jogo de futebol por 4 quartos, pelo jeito, mas no primeiro quarto da partida, o Brasil ele não teve nem mais posse de bola que a Escócia. Então eu acho que assim, é interessante também, olhando para as possibilidades que o Brasil tem, óbvio que o Brasil não é favorito para ganhar a Copa do Mundo, mas é interessante essa noção de como é necessário jogar, como esse time pode jogar, o que esse time pode fazer. Eu acho que é até contraditório com o fato de que o Brasil acaba roubando as bolas, né? Com falha ou não. Obviamente, se os caras não estivessem ali, então, essas bolas não seriam roubadas. Né? Sim, é fruto da pressão. É que acho que o que o Calçade está falando é que, embora seja fruto da pressão, os erros cometidos pela defesa escocesa não são erros habituais, quer dizer, não são erros que a gente vai ver acontecer com times mais capacitados, né? Agora, de qualquer maneira, o Brasil, acho que está mais claro o que cada um tem que fazer.
E aí tudo bem, a gente entra nas individualidades, então olhar para o que o Matheus Cunha está fazendo, para esse trabalho importante, porque aí não tem jeito. Tem uma coisa de olhar para certos jogadores e ver o óbvio, que eles são espetaculares do ponto de vista técnico, que eles são decisivos, que eles resolvem jogos, e nessa categoria está evidentemente o Vinícius Júnior, que todo mundo queria ver protagonista e está entregando todo o protagonismo do mundo. Até acho que ele não foi tão citado nas primeiras rodadas, porque o que se citou muito nas primeiras rodadas foi o número de gols. Então estava todo mundo já 2 gols no primeiro jogo, 2 gols, 3 gols o Messi, e continuaram fazendo 2, 3 gols. Então a coisa, né, acho que foi muito pelo número de gols. Porque o Vini já tinha jogado muito bem, tinha feito um golaço na primeira partida, depois, né, a gente não precisa nem dizer da participação dele contra o Haiti, e hoje os 2 gols. Então, assim, o protagonismo tá todo ali, e óbvio que ele é essencial, assim como a gente fala que, né, a Argentina sem o Messi, e por favor, ninguém tá comparando Vinícius Júnior com o Messi, mas assim como a gente fala que certas seleções precisam do protagonista para ter chance de ganhar a Copa do Mundo, o Brasil precisa desse protagonista também. Com certeza. Deste Vinícius Júnior jogando dessa maneira. Acho que está muito longe, concordo com o Calçade. A gente, a partir do mata-mata, vai ver um nível de dificuldade muito maior, e isso vai valer para quase todo mundo, porque vai ter gente aí, a Alemanha pode pegar a Bósnia, que acho que é um presente dos deuses, né? Embora cuidado com essa história de presente de Deus, tem eliminado a Itália. Mas vai lembrar, a Bósnia eliminou a Itália. Agora, sim. Mas olhando para uma Copa do Mundo, para seleções classificadas, a Bósnia, de fato, é um bom adversário. Fala, torcida brasileira. A mídia fez uma grande análise da belíssima vitória do Brasil em cima da Escócia. É uma vitória merecida, com muita autoridade. Merecemos ali a classificação em primeiro lugar no grupo. Isso é muito importante, porque agora nós vamos pegar o segundo colocado do grupo F. Por enquanto é o Japão. Vai ter jogo amanhã. A Holanda vai encarar a Tunísia, que é um jogo teoricamente muito mais fácil ali para a Holanda, né? O Japão vai encarar um adversário muito mais difícil, e o Brasil com certeza vai encarar o Japão ali na próxima fase. Mas o Brasil mostrou bastante qualidade, a gente ficou bastante ali satisfeito com o futebol do Brasil, tá crescendo na hora certa, isso é muito importante, torcedor. O Brasil tá encaixando, né? O Vini Júnior, como eu falei, jogou uma grande partida, o cara da partida. Ainda fez um gol que foi mal anulado ali pelo juiz, né? Um gol totalmente normal. Não foi falta nenhuma ali em cima do zagueiro da Escócia. Mas no final não fez falta. O Brasil venceu com bastante autoridade. Agora o Endrick merecia sim mais minutos com a camisa do Brasil. Na minha opinião, nesse confronto aí contra a Escócia, que entrou o Ryan ali de titular, deveria ter entrado o Endrick. Apesar do Ryan ter feito uma grande partida, mas o Endrick é muito mais jogador do que o Ryan, né? Vamos e convenhamos. O Endrick, com certeza, se ele tiver alguns minutos a mais ali nos próximos confrontos, eu tenho certeza que ele vai conquistar uma vaga de titular. Agora vamos acompanhar aí, né? Brasil muito bem encaminhado agora na Copa do Mundo. Agora o Brasil vai pensar no seu próximo compromisso. Vai ser segunda-feira, provavelmente contra o Japão. A gente não tem certeza ainda, né? Um confronto muito difícil. A equipe japonesa está fazendo uma grande Copa do Mundo, mas o Brasil vai com bastante moral. O que importa é o Brasil reencontrar o seu grande futebol. O Brasil tem qualidade. Logicamente, não é o grande favorito para conquistar a Copa do Mundo. Tem 3 ou 4 seleções ali que, na minha opinião, tem mais qualidade do que o Brasil, mas é aquilo. O Brasil, na maioria das vezes que ganhou Copa, ele não era favorito, viu, torcedor? Isso é uma boa coisa, né? Vamos ali quietinho, comendo pelas beiradas, como o pessoal diz, e quem sabe podemos aí chegar na grande final. E o Brasil na final, a camisa assim pode pesar, não é mesmo? E aí, torcedor, você gostou aí da grande atuação do Brasil? Grande vitória em cima da Escócia, vitória essa que garantiu a classificação em primeiro lugar no grupo? Deixa nos comentários que eu quero saber. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então até uma próxima.